Sem mais delongas, quero trazer uma palavra para você, para o seu coração, para algo que a gente precisa entender, que a gente tem que fazer. Mateus 14, 28 e 29 diz assim: Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E ele disse: Vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Eu quero falar aqui para você em relação a algo que você precisa entender, que tem coisas que não precisa de fé. Tem coisas que não são a fé que vão fazer com que aconteça na sua vida. É o agir, é a ação. Às vezes a gente ora achando que Deus vai fazer um monte de coisa, mas a gente não age. Não adianta você pedir para Deus abrir uma porta de emprego se você ficar sentado dentro de casa sem entregar currículo, sem falar para as pessoas que você está procurando emprego, sem pesquisar, sem agir. Pedro só conseguiu experimentar o sobrenatural de Deus na vida dele, o milagre ali de Jesus, porque ele agiu. Eu tenho certeza que as pessoas que estavam no barco, elas poderiam ter experimentado a mesma coisa, mas elas preferiram o quê? Ficar. Elas decidiram permanecer dentro do barco. Ou seja, se você quer viver o sobrenatural de Deus, você vai ter que fazer o que as pessoas não fazem. Você vai ter que agir em cima daquilo que as pessoas não agem. Você vai ter que usar a fé, mas você também vai ter que agir. Por mais que Pedro tenha tido fé ao sair do barco, ele acreditou naquilo que Deus falou para ele. No caso ali foi Jesus. Você precisa acreditar nas coisas que Deus fala para você. Você precisa crer naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus te chamou para fazer. Quando Jesus fala para Pedro, vem, ele pega aquela palavra e ele vai em termos de quê? Obediência. Quantas coisas você tem que fazer na sua vida que não são através de fé? Você precisa fazer através da obediência. Muitas coisas ao longo da palavra de Deus você vai ver que não é mencionado fé. O povo perece por falta de conhecimento, não é por falta de fé. As pessoas perecem por falta de conhecer a palavra de Deus, o poder de Deus. Porque a fé, ela vai vir pelo quê? Pelo ouvir a palavra. Então, se você não ouve a palavra, você não gera fé. Se você não pratica, se você não tem ação, você não produz fé. Muitas das vezes a gente vai sem fé. A gente começa a fazer algo por causa da obediência e não porque está acreditando. Quantas coisas você já começou a fazer na sua vida e que você estava fazendo assim? Nem sei porque que eu estou fazendo esse trem, que eu acho que isso não vai dar certo. Mas você foi movido por algo, o quê? O poder da ação, o poder da palavra. O quanto que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela te move. Quando Jesus fala para Pedro, vem, ele não falou, vem que eu vou te sustentar, vem que a minha fé vai te segurar, vem que o meu poder vai te manter. Ele não falou nada disso, ele deu uma simples palavra, vem. E ali coube a Pedro decidir enfrentar o medo, enfrentar a insegurança, enfrentar a incerteza. Quantos obstáculos Pedro precisou vencer para só sair do barco? Esse ato de sair do barco, contando assim algo simples, mas você teria coragem de estar num barco que estava numa tempestade, era muito, já era de noite já, de madrugada, e você teria coragem de colocar o pé na água? Eu, para ser bem sincera, eu não teria coragem. Eu não sei se eu teria coragem, sinceramente. Porque eles já caminhavam com Jesus, eles já conheciam o poder de Deus. Mas tem algo dentro da gente que é de carne, que é de sangue, que é de osso, que é aquela coisa que a gente chama de humano, natureza humana. Tem coisas que a gente vai ter que fazer, não é pela fé, é pela ação, é pela palavra. Quando Deus chama alguém, ele não está preocupado se a sua fé... Lógico que a palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Lógico que você vai ter que ter fé. Mas o primeiro momento ali, Deus não está preocupado se você está com fé. Porque quando Pedro foi chamado por Jesus, ele estava pescando. E quando Jesus fala para ele lançar a rede, ele fala pelo poder da tua palavra. Ele vai em obediência. Ele não foi pela fé dele. Até porque ele já tinha pescado. Quando um pescador, que ele faz algo, que ele está acostumado com algo, ele sabe o horário de pescar, qual é o melhor lugar para parar o barco, qual lado da rede ele tem que jogar, qual lado do barco ele tem que jogar a rede, ele já estava acostumado com aquilo tudo. E quando Jesus fala para ele, automaticamente ele pensa o quê?
Ele não é pescador, ele não sabe o que ele está falando. Mas, em obediência, eu vou. E ele foi e ele teve a maior pesca da vida dele. Foi uma pesca tão abundante, tão farta, tão rica, que precisou vir outros barcos que foram cheios daquela pesca dali. Ou seja, quando você se sujeita ao Senhor, quando você prefere obedecer a Deus, o milagre que vem na sua vida, ele é tão grande que você vai abençoar outras pessoas. Pessoas à sua volta, pessoas ao seu redor serão abençoadas por você. Só que você precisa entender que, para que isso aconteça, você tem que agir. Se quando Jesus falou para Pedro ir jogar a rede, ele poderia ter virado e falado: mas eu já tentei, não deu. Esse horário não é horário de pescar. Você ainda tá falando para eu jogar a rede pro outro lado, nem é para esse lado que a gente joga a rede. Então entenda que obedecer sempre terá alguma recompensa. Não que você tenha que obedecer a Deus já pensando nisso, eu vou obedecer porque Deus vai me recompensar. Não. Quando a palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar, é porque a desobediência, ela gera consequência. Quando você fala para o seu filho, você vai sair, leva a blusa que vai fazer frio, e aí ele não leva. Qual que é a consequência disso? Sentir frio. Toda vez que a gente desobedece a Deus, a gente tem uma consequência. Não é que Deus está te punindo, é porque as nossas atitudes ou a falta dela vai gerar alguma coisa. E quando você começa a entender que a atitude que você tem que ter tem que ser firmada na palavra de Deus, tem que ser aqui em cima daquilo que Deus falou para você fazer, aí sim você vai começar a caminhar de acordo com a vontade de Deus, para poder viver o sobrenatural. Quando Pedro decide sair do barco, as pessoas que ficaram, elas podem ter falado que ele era doido, elas podem ter até desejado que ele afundasse, elas podem de repente ter ficado com medo por ele, ter ficado preocupado. Na hora que ele começou a afundar, pode ter gente que gostou, né? Quantas pessoas gostam de ver a gente afundando? Quantas pessoas gostam de ver o nosso fracasso, a nossa derrota, a gente para baixo, né? Tem pessoas que ficam felizes com o fim de casamento, tem pessoas que ficam felizes quando vê empresas quebrando, relacionamentos acabando, famílias se desfazendo, os filhos entrando no mundo das drogas, da bebedeira. Tem pessoas que ficam felizes vendo o outro afundar. Tem pessoas que ficam tristes, ficam chateadas, mas não fazem nada. Ali na Bíblia, aqui não está relatando. Talvez alguém tenha tentado ajudar, mas aqui não fala. Às vezes tem pessoas que vão nos ver afundar e não vão fazer nada. Não vão agir, não vai jogar uma corda, não vai jogar uma boia, não vai se debruçar para tentar te puxar, não vai pular para tentar te salvar. Tem pessoas que não vão fazer não vão mover uma palha para te ajudar a sair do náufrago, né? De afundar. Mas aí a gente tem quem? Jesus. E quando a gente percebe que algo não tá dando certo, que algo não tá legal, que a gente tá afundando, a gente tem que fazer como Pedro. A primeira pessoa que você tem que clamar é o Senhor. É o primeiro, ele sempre tem que ser o centro, ele sempre tem que ser o primeiro. Todas as vezes em que algo acontecer, você precisa entender quem tem que ser clamado, pedido por socorro, é Jesus. Por mais que a gente tenha pessoas à nossa volta que Deus usa para nos socorrer, para nos ajudar, para nos dar palavra de ânimo, para nos fortalecer. Oi, meu amor. Para nos ajudar em oração, às vezes financeiramente. Deus coloca pessoas assim. Mas o único e primeiro lugar sempre é Jesus. Sempre tem que ser dele. Quando você entende que o poder da ação vem através daquilo que você tem que fazer de acordo com a vontade de Deus, não é que a sua vida vai ficar fácil. Filho, cuidado para não quebrar, tá? Não é que a sua vida vai ficar fácil, mas é que você vai conseguir lidar com tudo que está acontecendo. Você vai conseguir entender que tudo que está acontecendo tem um propósito, tem um porquê. Deus não faz coisas para te matar, para te punir, para te fazer sofrer. Sabe, toda prova é para você ser aprovado, não é para você ser reprovado. Então, quando Pedro estava ali naquele barco, por que ele teve a ideia de querer sair do barco? Você já se perguntou isso? Poxa, Pedro estava lá dentro do barco, tava uma tempestade, aí só porque ele viu Jesus, para que ele foi pedir para sair do barco? Porque pessoas que querem experimentar o sobrenatural, qualquer oportunidade que aparecer, elas vão aproveitar. Guarde isso no seu coração. Isso aqui vem agora. Eu nunca tinha pensado nisso.
Pedro aproveitou a oportunidade de experimentar algo que ninguém na história experimentou. Pedro tinha sensibilidade para poder experimentar o sobrenatural de Deus. Pedro tinha sensibilidade de viver momentos sobrenaturais com o próprio Jesus. Ele não andou sobre as águas através do que ele pediu para Deus. Ele andou sobre as águas para encontrar com Jesus. Olha isso. Quantos encontros Pedro teve com Jesus. Quantos encontros ele pôde experimentar algo que eu tenho certeza que qualquer um daria tudo para experimentar. Uma experiência sobrenatural com o próprio Deus, com Jesus. Imagina o quanto que isso pode ter tocado ele por dentro, não só em termos de experiência, mas em termos de entender o poder sobrenatural do Senhor. A gente sabe que, humanamente falando, é impossível andar sobre as águas. É impossível você entrar numa piscina e ficar andando sobre ela, não tem como. E aí, quando a gente vê uma pessoa que está do lado de dentro, que está no conformismo, que está no quente, que está na zona de conforto, que está na conformidade, ela se arrisca a viver o sobrenatural, é porque ela entendeu que com Deus você nunca vai ser o mesmo. Você nunca vai ser pequeno. Você nunca vai ter experiência rasa. Você sempre vai aproveitar o sobrenatural de Deus quando você se arriscar a sair do barco. Quando você entender que a hora de agir é quando aparece a oportunidade. A oportunidade apareceu. Talvez nunca mais Jesus ia vir andando sobre as águas para encontrar. E ele aproveitou aquela oportunidade. Seja uma pessoa que tem a palavra de Deus bem viva, bem guardada, para quando as oportunidades vierem você não deixar passar. Não seja pessoas que perdem oportunidades. Eu falo muito aqui sobre inteligência emocional. Para quem não me conhece, está chegando agora. E a falta de inteligência emocional, ela te faz perder casamento, amizades, oportunidades, empregos. Porque não adianta você ser inteligente, de inteligência mesmo, uma pessoa que sabe construir um barco, construir um avião, se você não tiver inteligência emocional. A pessoa que não sabe controlar e lidar com as emoções, os sentimentos que ela tem, ela age de forma desproporcional. Por isso que a gente vê pessoas que matam, que roubam, pessoas que uma briga boba, ela explode, ela bate, ela faz coisas que são assim exorbitantes, que são descabíveis. Falta de controle emocional. Literalmente é uma pessoa descontrolada. E aí quando você tem inteligência mental, quando você tem inteligência de algo aliada à sua inteligência emocional, você se torna uma potência. Pessoas que conseguem controlar suas emoções, muitas pessoas que são inteligentes não conseguem. Porque você não vai querer, por exemplo, na sua empresa, uma pessoa que é inteligente, mas que no meio da reunião, se alguém falar algo que ela não gosta, ela começa a gritar, começa a xingar, manda todo mundo para aquele lugar, bate porta, bate telefone. Você vai querer um funcionário assim? Você vai querer um vendedor na sua loja que se chega um cliente e faz cara feia, ele distrata o vendedor, o cliente, ele grita com o cliente. Não adianta ele ser o melhor vendedor se ele não souber tratar os clientes. O quanto que Pedro teve inteligência emocional, o quanto que ele conseguiu controlar as emoções dele, porque o medo existe. Você se converter, você se tornar cristão, você não vai ficar isento do medo. Só que a sua confiança no poder da palavra do Senhor vai fazer com que esse medo se torne pequeno. Esse medo não paralisa. Pedro podia estar ali, se borrando de medo, mas o poder da palavra, aliado à ação, fez com que ele experimentasse o sobrenatural. E todas as vezes que você decidir viver o sobrenatural de Deus, você vai ter experiências que poucas pessoas vão desfrutar. Quantas pessoas na Bíblia caminharam sobre as águas? Quantas pessoas na Bíblia tiveram, dentro do seu casamento, a água transformada em vinho? Saiba quem convidar. A pessoa que convidou Jesus foi uma pessoa extremamente inteligente. Tem pessoas que não convidam Jesus para o seu casamento. E aí, na hora que o vinho está acabando, não tem Jesus para fazer o milagre. Aí o casamento acaba. Saiba colocar Jesus em tudo. Porque tem coisas que a gente acha que não precisa de Deus. Mas, na verdade, é que Deus tem que estar em tudo. Ele não tem que ficar isento de alguns lugares. Ele tem que fazer parte
de todos. Seja sua vida espiritual, sentimental, emocional, financeira, familiar, profissional, todas as áreas da sua vida, Deus tem que estar. Porque quando Ele está no controle, aí sim você consegue descansar, consegue ter paz. A paz que Pedro sentiu para conseguir sair do barco foi uma paz que os outros não estavam sentindo. Porque é insanidade uma pessoa dentro de um barco sair do barco para caminhar sobre as águas no meio da tempestade. E quando você entende que o sobrenatural é loucura, aí que você vai querer fazer mesmo, porque são poucos que vão experimentar isso. Esse poder da ação, o poder de agir, o poder de ir para cima, o poder de sair da zona de conforto, quantas coisas você está deixando de viver porque você ainda não experimentou sair do barco, porque você está com medo da tempestade, porque você está olhando para quem está ficando. Não deixe de viver experiências sobrenaturais com Deus por causa de quem está no barco. Tem gente que vai te impedir de viver o sobrenatural porque não tem coragem. E aí não se prenda por causa disso, porque viver o sobrenatural, que é sair do barco, você vai ver o quanto que é incrível. E aí quem quiser que venha, quem não quiser que fique. Só entenda que para você desfrutar o sobrenatural de Deus, você vai ter que deixar pessoas, você vai ter que enfrentar situações, enfrentar o medo, crer e agir. Não adianta querer viver algo ficando dentro do barco, com medo, sentado e sem ação. Porque Deus nos chamou com espírito de quê? De ousadia, de coragem, de intrepidez, e não de medo, de covardia. Quantas coisas a gente precisa mudar e tratar dentro da gente para a gente viver o sobrenatural? E sabe o que é o melhor dessa história para poder fechar? Pedro, ele era como eu e você. Ele negou Jesus. Ele era meio estouradinho. Para quem não sabe, Pedro, ele era bem nervoso. Pedro, ele era iletrado. Ele era um pescador, ou seja, ele era uma pessoa comum. É como se hoje ele fosse um trabalhador que não tivesse, acho que o que, nem a 5ª série. E ainda assim ele foi escolhido por Deus. Ele foi selecionado por Jesus para ser um dos seus discípulos. Sabe o que isso faz? Deixa bem claro a gente entender que aquilo que Deus te chamar para você fazer, Ele não está preocupado com aquilo que você sabe. Você pode se aperfeiçoar. E quando Pedro foi chamado por Jesus, ele estava trabalhando. Ou seja, não fique ocioso. Deus até chama despreparados, que era o caso de Pedro, mas ele não chama desocupados. Enquanto você acha que você não tem nada para fazer, invente alguma coisa, crie algo para você fazer. Deus está esperando você colocar a mão na massa, Deus está esperando você fazer algo para que ele tenha um encontro com você. O encontro que Pedro foi ter com Jesus foi sobrenatural. E qual o encontro sobrenatural que você quer ter com Jesus? Quando você vai sair do barco para viver o sobrenatural? Vai depender de quem? Vai depender de você. Quanto mais experiências maravilhosas você tiver com Deus, quanto mais você entender que o sobrenatural de Deus é só para quem realmente sai do barco, você vai começar a se atentar para as oportunidades. Pedro marcou na história. Até hoje a gente fala disso, já tem mais de 2000 anos que isso aconteceu. Pedro marcou a história quando ele decidiu sair do barco e viver o sobrenatural. O que você quer marcar na sua história? Qual sobrenatural você quer viver na sua vida para as pessoas contarem? Depende de você. Tenha inteligência emocional para você não perder as oportunidades que aparecerem. Tenha a palavra de Deus dentro de você para renovar sua fé, para fazer com que você viva o sobrenatural. O seu relacionamento vai ser estreitado quando você orar, quando você buscar, quando você ler a palavra, que é através daqui que o seu relacionamento vai ser verdadeiramente íntimo com Deus. E aí, se essa live fez algum sentido para você, mande para alguém que você enxerga que precisa sair do barco, que precisa agir, que precisa ter um poder da ação. Mande essa live para alguém, para você que chegou depois, assiste, tá bem rapidinho, 20 minutinhos só, e eu tenho certeza que essa palavra vai trazer algo da parte de Deus pro seu coração, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, que você sinta essa vontade de sair do barco para viver o sobrenatural com Deus. Amém? Um beijo e até